fazem parte do nosso cardápio, mas elas ainda são muito negligenciadas na nossa alimentação, porque de acordo com a OMS, a população adulta deveria ingerir 5 porções de frutas, de verduras e hortaliças por dia. Mas sabe quantos por cento dos brasileiros fazem isso? Somente 24% dos brasileiros costumam comer essa quantidade que é recomendada. E aí o IBGE indicou a faixa etária que menos come frutas, verduras e legumes aqui no Brasil, os adolescentes. Para nos orientar de como deve ser feito esse consumo e como higienizar e qual é o melhor horário de consumir, a gente convida a nutricionista Karine Fernandes, que hoje está com a gente em estúdio. Oi, Karine, Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Obrigada, maravilhosa. Fernanda. Quando a gente traz um estudo e o IBGE mostrando que os adolescentes é a população brasileira que menos come frutas, legumes e verduras, a gente entende que tem porção de fast food sobrando aí, né, Karine? Com certeza, Fernandinha. Então, sobre essa questão do consumo de verduras, legumes e frutas, no consultório eu uso muito estratégias, né, para que os pais consigam introduzir de forma mais tranquila, né, esses alimentos no dia a dia das crianças e adolescentes. E uma das formas é sempre ofertar para provando, se não gostar, vai tentando outras frutas, também na forma de suco, saladinhas misturadas ao iogurte. Isso vai ajudando também a consumir ali mais frutas. E com relação aos vegetais, também introduzindo feijão, introduzindo arroz, são também estratégias que para consumir um pouco mais desses alimentos. Ou seja, nem sempre é in natura como a gente adulto costuma comer, né? Talvez o prato de salada não vá ser interessante para o adolescente, mas aí a gente introduz em outros alimentos. É assim, né, Karine? Pode ser uma estratégia. Quando é uma criança ou uma adolescente que tem essa dificuldade, para não ficar ali com aquela imposição, obrigando, né, fazendo com que crie até às vezes um certo trauma. Isso a gente já escuta muito com relação ao abacate, por exemplo. Sim. Eu não como, eu já recebo muito isso no consultório. Eu não como abacate porque na minha infância eu fui obrigada a tomar vitamina de abacate, então eu tenho pavor ao abacate. E quando eu passo assim novas receitas, mostro forma, pessoal, não é bem por aí. Então eu gosto aquele bloqueio. Agora, Karine, quando a gente fala em fruta, muita gente tem autoestima, mas eu tomo suco todo dia. E é bem diferente o suco do suco da fruta, né? Isso, principalmente para quem está em processo de emagrecimento. Então, por exemplo, chupar uma laranja ali após o almoço e consumir um suco onde você muitas vezes utiliza ali até 5 laranjas, né, para paro, é bem diferente. Fora que você termina tirando ali o bagaço, né, e separando o bagaço ali da fruta, que é um nutriente importante no processo de metabolização ali daquele carboidrato, então tornando até mais lento, não dando aquele pico de açúcar na corrente sanguínea. Também tem a fibra, tem esse potencial, poder, né? Esse poder, né, junto ali com o alimento. Então é importante o consumo do alimento de forma integral. Como você falou aí, pico de glicose, eu lembro que eu li em algum lugar, às vezes eu não recordo a fonte, mas que comer a fruta de manhã, depois de passar muito tempo em jejum, né, dormindo, por exemplo, 8 horas, 7 horas, não seria interessante logo de cara, porque eles jogariam, dependendo da fruta, um alto teor glicêmico. Isso é verdade mesmo, Karine? Então, depende de quem a gente está falando. Entendi. Então, na grande maioria das pessoas, não vejo problema nenhum em consumir ali uma fruta no primeiro momento do dia, sem problema. Mas quando a gente fala ali de um paciente diabético, por exemplo, e um diabético descompensado, a gente precisa ter certos cuidados ali nas combinações, né? Principalmente ali ofertadas, né, no primeiro momento do dia. Mas, de modo geral, um indivíduo saudável, problema nenhum. Quando você diz assim, que 5 porções por dia, a gente faz geralmente 6 refeições, eu deveria fazer, tem gente que só faz 3, né? Mas aí, em todas a gente tem que colocar fruta em tudo? Frutas, legumes e verduras. Então, eu sempre, como eu falei, depende muito de pessoa, né? Para quem a gente está ali ofertando, mas no mínimo 3 porções de frutas, no mínimo, ao dia. Entendi. Então, é interessante, é uma tremenda fonte de vitamina C, por exemplo, goiaba. Certo. Aqui eu trouxe, aqui para exemplificar, como tomate, mas digamos que isso aqui seja uma goiaba. Uma goiaba vermelha, né, nessa cozinha aqui, ela é rica em fitoquímicos, mas principalmente vitamina C. Então, em uma
uma goiaba eu já consigo a quantidade de vitamina C que eu preciso no dia. Então imagina quando a gente consegue ofertar ao longo de todo o dia, né? No mínimo 3 frutas, como café da manhã, almoço e ali antes de dormir, por exemplo. Então você tem uma excelente oferta de vitamina C sem precisar estar suplementando, além de outros nutrientes que vêm junto à fruta. Quando a gente fala de higienização, Karine, que é uma coisa que às vezes a gente tem dúvida e às vezes até preguiça de fazer. Chega do supermercado, bota na fruteira e aí, meu Deus, eu higienizei, não higienizei, nem sabe. Corta lá a fruta, lava ali rapidinho, no máximo lava com água. Tem uma maneira correta de higienizar as frutas para que você não venha consumi-la com bactérias, com problemas, né? Isso. Uma das formas que é bem simples, tá? De você higienizar, chegou em casa, primeiro água corrente, pega uma bacia, coloca 1 litro de água e aí você coloca 1 colher de sopa ou de bicarbonato de sódio, que você já pode deixar até ali na portinha da geladeira, num cantinho fácil ali do seu dia a dia, ou 1 colher de sopa de água sanitária. E aí você deixa ali em imersão por uns 15 minutos, depois leva novamente para água corrente. Tem que enxaguar. Isso, tem que enxaguar. E depois você armazena na geladeira. Tá? E aí você pode colocar em saquinhos individuais, como você pode comprar, para quem gosta de deixar bem organizada a geladeira, depósitos com tampa. E aí você deixa tudo organizadinho, que fácil até, inclusive, de você na hora de retirar, né, na correria do dia a dia, fica mais prático para você consumir. Guarda cortado ou consumiu a metade, por exemplo, comeu meio kiwi, aí guarda o resto, descarta, tem um prazo para consumo, como é que pode ser? Então, o ideal é que você consuma a fruta assim que você partiu, você descascou. O ideal é isso aí, até porque você perde muitos nutrientes, como, por exemplo, a vitamina C. O ideal é você consumir a fruta assim que você corta. Mas digamos que você não comeu, como fala o exemplo agora, meio kiwi e não quis consumir e comer mais. Guardar, tentar consumir pelo menos no mesmo dia seria o ideal. Tem gente que pega o limão, eu tenho o hábito de espremer limão, tomar com própolis de manhã, coisa de mãe que vai passando pra gente, a gente vai fazendo, né? Aí o que acontece? Só que é só metade do limão. O outro eu sempre boto na geladeira e uso no outro dia. Eu tô fazendo errado? Então... Tá funcionando de nada meu limão? Então, você perde principalmente a vitamina C. Químicos também são perdidos nesse processo. Então, o ideal é que, se você utilizou ali de manhã aquela meia bandinha ali de limão, tenta utilizar o limão para temperar a salada. Inclusive, quando você tempera, principalmente vegetais verdes escuros com limão, você melhora a absorção do ferro. Então, os vegetais verdes escuros, como, por exemplo, couve, brócolis, a rúcula, você melhora ali a absorção do ferro. Então, já tenta utilizar o mais próximo possível do que você partiu ali, né? Que você partiu aquela fruta. Agora, tem gente que pega, viu, Desirê, o abacaxi, que é uma fruta para dar trabalho, abacaxi, gente. Para cortar é ruim, fica os pitocos, você perde mais do que... É um ruim do abacaxi, viu, Karine? Mas aí, o que é que faz? Minha irmã faz muito isso, Fabiana. Pega o abacaxi, aí corta, aí deixa tudo cortado na geladeira. Vai até ficando uma aguinha ali, né? Tá errado, não é interessante? Uma dica, congelar. Uma das formas, principalmente se você utiliza esse abacaxi para preparo de sucos, como suco verde, por exemplo. Então, você pode congelar aquela fruta para utilizar depois. Entendi. Então, é uma das formas. E voltando, só puxando um pouquinho o gancho sobre aquela questão do suco. Sim. Quando é uma criança ou uma adolescente que tem muita dificuldade em ingerir a fruta, mas consegue consumir o suco da fruta, eu sempre peço para retornar um pouco do bagaço. Por exemplo, você fez ali a laranja, pega um pouco daquele bagaço e retorna ali pro suco. Entendi. Sabe? Dependendo do suco não coar, consumir com bagaço e tudo. Aí ele vai também conhecendo novas texturas, isso, né? Com certeza. Bom, para todo mundo. Desde tá querendo saber sobre fruta que é mais calórica do que outra. Sim. Qual seria, para quem está no processo de emagrecimento, quais seriam as frutas ideais? Então, na verdade, eu não considero assim, a fruta ideal para o processo de emagrecimento, porque é um contexto, né? Tudo que você consome ao longo de todo o dia. Sim. Claro, temos frutas como, por exemplo, o abacate, ela se torna uma fruta um pouco mais calórica. A manga tem um pouco mais de calorias, como comparado, por exemplo, a o melão, por exemplo. Então, umas frutas, elas têm essas diferenças, mas também tem, como eu falo, os seus benefícios. O abacate, ela tem um pouco mais de gordura, de caloria, porque ela tem o quê? Mais gordura, e gorduras benéficas ao seu organismo. Talvez sacie mais, preencha mais. Então, algumas outras frutas, como a manga, por exemplo, tem muita fibra, então já ajuda no processo de metabolização. Então, essa questão da fruta é mais a questão da quantidade do que a fruta em si. Olha aí, Desirê, tá vendo? Então, esse é o contexto todo. É o contexto.
nenhuma refeição que vai lhe engordar e não é uma que vai lhe emagrecer. Não é uma fruta, né, Karine? Que a gente fica muito nesse extremismo, né? Ai, demonizando tal alimento. É uma história de demonizar o pão, aí supervaloriza a tapioca, aí depois você vai ler e diz, não, gente, mas as calorias estão iguais se você não colocar com chia, não colocar com a proteína. Então, assim, às vezes as pessoas vão criando, assim, umas culturas de demonizar alimento e não é isso. Não é isso, porque na verdade é o exagero. O que acontece hoje? As pessoas estão consumindo uma quantidade bem superior do que realmente precisa, né, em quantidade, em calorias, e sem prática de atividade física, com muitas vezes o uso de muita medicação, sono inadequado. E aí gerando ali, né, ao longo do dia com uma compulsão, um consumo elevadíssimo de açúcar, principalmente bebidas açucaradas. Eu estava até conversando com o Praguinha sobre isso aí, né, sobre o consumo de bebidas açucaradas, que tem muita gente que consome um volume ali de refrigerante ao dia. E o refrigerante você não vai ele não vai só ele lhe saciar, você vai acompanhar, né, vai ter outros alimentos acompanhando. E aí você termina exagerando ali na quantidade de calorias e tudo aquilo vai sendo convertido em excesso de peso, em gordura. Então, esse é o problema. Mas o pão, por exemplo, eu gosto de citar, é diferente você acordar de manhã, pegar um pãozinho, só passar uma manteiga, um requeijão e comer aquilo ali, você vai querer comer 2, vai querer comer 3, não sacia. Agora você pegar esse mesmo pão, rechear com franguinho desfiado, colocar umas rodelinhas de tomate, um tomatezinho cereja, uma folhazinha de alface, ou até mesmo couve, tirando ali o talinho, você vai lá, coloca, fica um sanduíchezinho, como chamam, né? Um sanduíchezinho natural. Você consegue consumir um sanduíche desse, dá muita saciedade, ele é completo em nutrientes. Você está consumindo carboidratos, proteínas, fibras, numa única refeição. E comer o pãozinho. Tá tudo certo. É só ter a estratégia e a orientação correta. Karine está no Instagram e ela dá muita dica de preparo. Eu adoro as receitinhas dela. @KarineFernandesAraújo para você seguir, acompanhar, sabe onde ela tem, descobre tudo lá no Instagram, tá bom? Lindona, obrigada. Boa semana para você, viu? Também, viu? Com muita saúde, com as frutas higienizadas. Mulher, levanta aí logo, viu? Vai pegar logo as frutas aí depois desse papo. Vai botar água sanitária, ajeitar, só não esqueça de enxaguar. Depois vai estar dando água sanitária para as crianças. Ei, vamos continuar aqui falando.